Fala aí, meus caros, bora trocar uma ideia, né, sobre a vitória do Barcelona na estreia na Liga dos Campeões, uma estreia com o pé direito e sem esse pé escorregar numa casca de banana que é esse estádio aqui, viu? Muita gente vai perder ponto aqui. E o Barcelona venceu por 2-1, cara. O St. James Park me prometeu muita coisa e entregou, hein? Pulsou, balançou e a cada lance, especialmente no primeiro tempo, os caras estavam jogando junto com o time da casa, assim, cada corte, cada lateral, cada cabeçada, parecia que eles iam entrar em campo e jogar juntos. Curti muito o ambiente, o pré-jogo, a festa que os caras fizeram, mas não foi o suficiente, né? Não é só de ambiente que vive o futebol, é preciso também demonstrar dentro de campo. Não que o Newcastle não deixou o jogo difícil, principalmente na primeira etapa, tá? Acho que conseguiu incomodar bastante o Barcelona, até pelo menos os 30 minutos, mas depois o Barça foi mais Barça e realmente resolveu a parada. Resolveu a parada com um herói improvável, né? Muita gente pode se perguntar aí, ou se perguntou, por que o Barcelona foi apostar em Marcus Rashford? Um jogador que, no final das contas, pode ter tido uma boa temporada recente fora do Manchester United, mas nunca se confirmou para ser o jogador que todo mundo esperava que ele fosse. E eu acho que foi um tiro muito certo, não apenas pelo que ele entregou hoje aqui, a vitória vai muito na conta dele, ele foi o herói dessa partida, mas também pela funcionalidade que ele vai conseguir dar a esse Barcelona. Assim, tá com vontade, tá com fome, caiu no time certo para o futebol dele, porque é um time de velocidade, é um time que verticaliza muito, é um time que não tenta complicar com a bola nos pés. E isso é importante para um jogador como o Rashford. E a confiança é muito importante, né? Ele faz o primeiro gol de cabeça, e um gol difícil porque era uma defesa muito alta, e a gente falava da questão da altura, né? O Newcastle tem uma média de altura de 1,86 m, o Barcelona de 1,83 m, mas os principais jogadores do Newcastle são muito altos, né? O maior jogador do Barcelona em termos de altura é o Ronald Araújo, que entrou inclusive por conta disso hoje, né? O Eric Garcia ficou no banco de reservas. Mas tem 1,91 m. E os caras têm um cara de 1,98 m, que é o Voltemat, que chegou agora, e o Burn, que tem 2,1 m. Então, um gol de cabeça contra uma equipe dessa vale muito, posicionamento, né? Bolão do Koundé também. E depois, com a confiança lá em cima, ele fez aquilo que para mim foi o melhor gol até aqui da Liga dos Campeões. Eu não vi todos, tá? Mas vou puxar a sardinha pro lado do Barcelona, porque eu vi o gol. Foi na minha frente, foi um balaço de fora da área, cara, plasticamente muito bonito, a bola morre lá dentro, batendo na trave, lindíssima, lindíssima batida do Rashford, tirou o coelho da cartola, é um gol que ele inventou, né, um gol que não existia daquele momento, no momento que o Barcelona estava com a bola, mas o Newcastle estava bem organizado atrás, e méritos totais para ele, né. E começo o vídeo falando sobre o Rashford, porque primeiro que inglês na Inglaterra, para ele é muito importante a atuação que ele fez aqui, porque depois todos os veículos ingleses vão entrevistá-lo, né? Mas mais do que isso, cara, é importante para dar confiança. Os primeiros gols, os primeiros passos dele com a camisa do Barcelona, e ele vai ser realmente no cobertor dessa atmosfera do Barça na temporada. É muito importante você ter um jogador como o Rashford, que pode fazer a ponta esquerda, pode fazer a ponta direita, pode fazer de falso 9, pode fazer de segundo atacante. Então eu acho que é uma peça fundamental que o Flick foi buscar, que não tinha na última temporada. E já resolve um jogo de Liga dos Campeões. Assim. Se não fosse talvez o Rashford, o Barcelona não tivesse conseguido vencer a partida, né? Mais uma vez, não é que jogou mal e os 2 gols caíram do céu, mas ele estava ali para, com classe, colocar a bola para dentro 2 vezes, e a segunda foi totalmente mérito dele. O Rashford é daqueles que ainda a gente pode ver a melhor versão, né? Porque ele tem só 27 anos e não vai ser titular desse Barcelona, não vejo que isso vá acontecer, mas ele vai ser importante porque é uma temporada muito longa e uma temporada em que tem Copa do Mundo, então em alguns momentos os jogadores vão precisar descansar, principalmente Lamine e Rafinha, e o Rashford tá ali, mostrou que está ali para ajudar, né? Depois, nas entrevistas rápidas aqui, o Ronald Araújo falou que aquele gol que ele fez, ele costuma fazer nos treinos, só que às vezes falta confiança.
E futebol muitas vezes é isso, cara, é o mental. Se o cara tem a confiança de arriscar, ele vai lá e faz o que ele fez. Vamos dar um passinho atrás, falar um pouquinho do que foi o jogo. Primeiro tempo, acho que o Newcastle foi muito bem pelos 30 primeiros minutos, criou algumas oportunidades. O Johan Garcia mostrou o quão bom ele é, cara. Faz uma defesa espetacular, acho que num chute do Barnes, depois de uma jogada do Elanga, né? Boa bola do Bruno Guimarães, o Elanga na bola longa, nas costas da defesa do Barcelona, consegue chegar na linha de fundo, cruzar e o Garcia tá lá para fazer a defesa. E eu acho que o Newcastle conseguiu tirar a bola do meio campo do Barcelona. E isso foi fundamental para o time começar tão bem. Você não via uma conexão com o Pedro não pegava na bola, o Frank de Jong também ali, o Firmin perdido no meio da marcação, um meio campo muito pulsante e pujante com o Joelinton, com o Bruno Guimarães, com o Tonali, revezando na marcação. O Joelinton tomou cartão amarelo porque deu uma entrada no Pedri, já não era mais ele que marcava o Pedri, era o Bruno Guimarães, era o Tonali, então fez um jogo inteligente no início, porque o Newcastle é um time inferior ao Barcelona, e sabe que se o Barcelona tiver a bola, em algum momento ela vai entrar, né? São 65 jogos do Barcelona, sob o comando do Hans Flick, em apenas 2 esses caras não fizeram gol, 63 que eles marcaram, então é óbvio que o Barcelona tem um poder de fogo que assusta qualquer adversário. Mas eu acho que o Newcastle conseguiu no início agredir naquilo que é o calcanhar de Aquiles, na bola nas costas na defesa, e não conseguiu aproveitar. Muito porque agora o Barcelona tem um goleiro também extra classe e vai ficando cada vez mais nítido na cabeça do torcedor que o Barcelona achou um goleiro para muitos e muitos anos aí. Depois disso, o Barcelona conseguiu ficar mais com a bola, foi empurrando o Newcastle para trás, termina o jogo com uma posse de bola de 70% contra 30%, mais ou menos isso, porque vai empurrando o Newcastle para trás e vai matando essa saída com bola longa, né? Tendo mais bola e vai criando mais oportunidades. No primeiro tempo, reparem que o Rashford, e as estatísticas mostram isso, ganhou muito poucos duelos pelo lado esquerdo, perdeu muitos duelos. Mas isso mostra o quanto o cara está disposto a acertar, né? Porque tem gente que erra muito e perde duelos e não continua tentando. E ele não. Manteve a cabeça lá em cima e conseguiu, no segundo tempo, fazer o que era preciso. Boa partida do Koundé, muito boa partida do Koundé. Assim, foi fundamental defensivamente falando e também ofensivamente com a assistência que deu. Gostei bem também quando o Pedro e o De Jong começaram a combinar jogadas. Acho que esse vai ser o meio campo titular, apesar de ter ido muito bem o Caçador. E quando o Gavi voltar a gente não sabe, mas no jogo contra o Valência o Caçador foi bem, mas o De Jong tem para mim, um estilo que me agrada mais e casa melhor com o Pedro. O Firmin hoje não fez o jogo espetacular que fez contra o Valência, mas é um jogador muito útil, está sempre buscando ou a finalização ou o companheiro, se movimenta muito bem e consegue dar opção, né, especialmente na parede que faz o Lewandowski para criar jogadas. O Rafinha hoje estava bem marcado e é difícil sem o Lamine Yamal, porque o Lamine acaba tirando a atenção dos marcadores, né? Tem que botar 2, 3 jogadores para parar o Lamine e aí o Rafinha sobra livre do outro lado. Com o Rafinha jogando na direita sem o Lamine, as atenções vão mais para o Rafinha. E até por isso é mais difícil para ele, né? E sem um grande apoio também. Eu acho que faltou um pouquinho os jogadores encostarem mais no Rafinha. Mas no geral acho que praticamente o time conseguiu ir bem. O Lewandowski um pouco abaixo, o Ferran entrou tentando mostrar serviço ali. E o gol que o Barcelona toma é um vacilo da defesa, uma bola cruzada já nos minutos finais. Eu acho que se acomodou um pouquinho com o resultado e acabou uma desatenção ali, tomando o gol da direita para a esquerda. O cara sai nas costas da defesa, já também tinha mexido bastante na defesa, né? É complicado quando você mexe nos defensores, porque os caras estão bem, aí você tira, bota os caras frios que não estão ainda na leitura do jogo até engrenar. Mas o Barcelona tomou 2-1. Cravei o resultado no melhor futebol do mundo e começo com o pé direito à cobertura do Barcelona, hein? Meus amigos, foram anos com o Marcelo Beckler não indo para a final. Calma, tem muito chão aí para correr.
Lembremos que o Barcelona tem jogadores na disputa da Bola de Ouro que acontece na próxima semana com transmissão da TNT e também no YouTube, né? Então se preparem aí os corações para quem acha que o Barcelona realmente tem chance de levar ou com Lamine Yamal ou com Rafinha. Veremos na próxima semana. Tem o Dembélé, que é o grande favorito. Vamos ver. Estreia com o pé direito do Barça.